Glória ao Senhor Jesus. Já colocou aqui, cara? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Louva a Deus pela vida do nosso irmão Eliel que veio aqui. Na direção do Espírito Santo, dirigiu esse culto para a glória do Senhor, nosso Deus. Queridos, vamos dar continuidade às exposições do Evangelho de Mateus. Estamos trabalhando já há algum tempo, desde o ano passado. Vamos expor hoje Mateus capítulo 17, do versículo 14 até o versículo de número 21, 14 a 21. Glória ao Senhor nosso Deus. Descobri antes de ontem, quando a gente foi no oftalmologista, que eu não sou apenas míope. Na verdade, eu sou legalmente cego do olho esquerdo. Então, é mais do que uma miopia. Eu tenho uma cegueira no olho esquerdo e o olho direito ele funciona mais ou menos. Mas, para a glória de Deus, nós vamos fazer a leitura em nome de Jesus Cristo e os irmãos prestem atenção aí. Às vezes eu dou uma parada, às vezes eu volto no versículo, mas vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Mateus capítulo 17, a cura de um lunático. Essa é a versão que eu tenho, que é a Almeida corrigida. E quando chegaram para a multidão, aproximaram-se um homem, pondo-se de joelhos. Silêncio, meu filho, em nome de Jesus, para mim, presta atenção na palavra. Aproximou-se de Jesus um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Bom, esse caso aqui a gente conhece. Jesus ainda está descendo o monte da transfiguração, que nós estamos expondo. Eu já preguei uma parte, nosso professor Mateus já pregou também, sobre esse evento que foi Jesus ter subido para o monte da transfiguração. Por isso é chamado transfiguração, porque Jesus se transfigurou. Jesus foi orar. E quando os 3 discípulos que Jesus levou com ele não foram orar, talvez até oraram um pouco, mas a Bíblia vai dizer que quando aparece Moisés e Elias, eles foram surpreendidos quando eles acordaram, quando eles despertaram. Jesus estava orando, mas os 3 discípulos que foram com Jesus, Pedro, Tiago e João, estavam dormindo no monte. Então, a gente vê aqui mais ou menos como era a vida dos discípulos, a diferença entre a vida de oração de Jesus e a vida de oração dos discípulos até esse momento. Lembrando nós que Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Antes dele se fazer carne, nós estamos na semana que comemora-se a Páscoa, né? Amanhã é sexta-feira da Paixão, a gente celebra sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, que é justamente sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Mas antes do Natal, antes de Jesus se tornar carne, nascer na manjedoura, Jesus sempre existiu eternamente. Ele é o verbo vivo de Deus, o eterno. E ele se fez homem. Então ele assumiu, primeiro ele era Deus desde a eternidade e assumiu natureza humana. Então ele era 100% Deus e 100% homem. E mesmo assim ele orava. E mesmo assim ele subiu no monte da transfiguração para orar e para falar com o Pai. Queridos, e se a gente for a Marcos e a Lucas, onde esse relato aqui se repete, lá no Evangelho de Marcos 9, Lucas, acredito que é o 9 também, nós vamos encontrar sobre o ponto da incredulidade do pai também, quando diz, Senhor, ajuda-me. Ele vai chegar para Jesus e dizer, se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus vai dizer para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Que é óbvio que Jesus poderia, como também ele não só podia, mas ele resolveu o problema. E o homem na incredulidade olha para Jesus e diz, se tu pode fazer alguma coisa, então me ajude. E Jesus fala para ele que aquele que crê, se ele pudesse crer, tudo é possível ao que crê. Onde surgiu esse versículo, essa frase de Jesus, tudo é possível ao que crê, foi para o pai desse jovem lunático. E ele roga a Jesus com lágrimas, a Bíblia vai dizer, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele pediu a graça de Deus para que, mesmo sobre a incredulidade dele, Jesus fosse gracioso. Uma oração sábia, uma oração maravilhosa, uma oração que todos nós devemos fazer. Está chovendo. E às vezes não fazemos, e muitas vezes não fazemos, mas devemos fazer. Né? Principalmente depois da principalmente depois da mensagem de hoje, nós devemos fazer essa oração pedindo a Deus graça para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo, que Ele venha nos ajudar para vencermos a nossa incredulidade, né? Porque o pai do menino era incrédulo. Jesus vai dizer que os discípulos, aqui quando Jesus chama ó geração incrédula e perversa, geração má e incrédula, Jesus está se dirigindo aos seus 9 discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus está se dirigindo ao pai do menino e aos 9 discípulos que não conseguiram. 12 menos 3 é 9, né? Exatamente. Aos 9 discípulos que não conseguiram repreender aquele demônio. Jesus está chamando eles de uma geração má e incrédula. É exatamente isso que Jesus está fazendo. E Jesus vai repreender o demônio daquele menino. E em particular, é óbvio, porque os discípulos já se sentiram envergonhados, porque eles passaram vergonha, porque eles não conseguiram repreender o demônio da vida daquele menino. Demônio esse que Jesus apenas com uma palavra dá ordem que aquele demônio saia daquele menino. E detalhe, não entre mais nele. Saia e não entre mais, porque, segundo o relato do pai, era corriqueiro que aquele menino, em outra tradução na linguagem atual, eu li, e fala que ele tinha ataques epiléticos, o jovem epilético. É como se fosse mesmo um ataque epilético que o menino dava, mas aquilo era demônio, força demoníaca. E diz a Bíblia que ele caía às vezes dentro do fogo, se lançava e caía dentro do fogo, caía na água, desse jeito, nesse transe. E ali ele corria risco até de perder a própria vida. E era preciso uma total atenção, possivelmente, do pai, da família em cima desse menino. E diz a Bíblia que desde a infância isso era recorrente nesse rapaz, era corriqueiro, não era algo que estava acontecendo apenas naquele dia. Então era hábito do demônio possuir aquele menino, oprimir ele daquela maneira, e depois parece que tinha uma pausa, e o demônio tornava a possuir de novo, e depois tinha uma pausa. Então era algo que vinha recorrendo várias vezes. E quando Jesus repreende, Jesus dá ordem, sai dele e não entre mais nele. Jesus não trouxe apenas um alívio para aquele menino naquele dia, naquele momento, de uma maneira que depois ele pudesse voltar
a sofrer aquele mal de novo, mas Jesus dá uma ordem que aquele demônio não entre mais. Ou seja, Jesus deu uma cura completa para aquele menino, de tal maneira que o menino ficou no chão parecendo que estava morto, mas era aquela casta de demônios, aquele tipo de demônio, aquela espécie de demônio que estava sendo naquele momento repreendida, expulsa do corpo daquele menino para nunca mais voltar, nunca mais entrar nele, segundo a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, nosso Salvador, Jesus Cristo. E eles, em particular, perguntam a Jesus o porquê eles não tinham podido expulsar aquele demônio. Porque estavam envergonhados, é óbvio, passaram vergonha, e ficaram sem graça de perguntar em público, chamaram Jesus em particular e perguntaram por que nós não conseguimos expulsar. Lembrando que em Mateus capítulo 10, Jesus já havia dado para todos os discípulos poder para expulsarem demônios. Eis que vos dou poder para expulsar demônios. Ide, limpar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, pregar a mensagem do reino, de graça receber, de graças dai. Nós já passamos por Mateus 10, lembramos disso. Por isso os discípulos se espantam e vêm até Jesus e perguntam, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus vai dizer para eles que aquele tipo de demônio não é possível se expulsar senão por meio da oração e do jejum. Queridos, esse último versículo, o versículo de número 21, não consta nos originais do Evangelho de Mateus, mas ele é aceito por toda a tribo eleita de Deus, por todo o povo eleito de Deus em toda a terra, como gostava de dizer Sproul. Não é apenas pela igreja, mas é pelo povo eleito de Deus. Esse versículo é aceito como verdadeiro e autêntico, inspirado e iluminado pelo Espírito Santo, por mais que não conste nos melhores manuscritos originais. Porém, essa afirmação ela é concretizada porque no Evangelho de Marcos ela já se encontra nos originais. Ela não se encontra talvez no original de Mateus. Alguém aqui, algum copista, complementou porque nos originais do Evangelho de Marcos nós encontramos esta afirmação. Esse tipo de demônio não sai por meio, senão por meio da oração. Por que foi acrescentada a palavrinha jejum? Queridos, porque para o judeu separar oração de jejum era algo um pouco mais difícil. Porque orar não era simplesmente às vezes que a gente faz. Muitas das vezes, muitos cristãos, muitos de nós hoje vivemos, como os grandes teólogos gostam de dizer, a geração express, a geração instantânea, né? Do miojo, das coisas muito rápidas, do fast food. Então as nossas orações também se tornaram isso. O modelo de oração da igreja também se tornou isso. Por exemplo, nós aqui mesmo chegamos na igreja e nenhum de nós temos o hábito de ajoelhar e orar. Nos anos 90, que é a década onde eu nasci, eu me lembro de ir na igreja porque minha mãe levava nós, pequenininho, para a igreja, e era 1 hora de oração. Depois veio diminuindo, ficou meia hora de oração, mas era oração mesmo. As pessoas chegavam na igreja e ajoelhavam. As portas já estavam abertas às 7 da noite, as pessoas entravam às 7 da noite, ajoelhavam e oravam até 7h30. Ninguém sentava no banco para bater papo, isso era feio. Quem fazia isso era quem não era crente e vinha visitar a igreja. Aí sentava no banco e ficava ali esperando a hora do culto levantar. Mas crente já entrava com a Bíblia no braço e já ia direto para o joelho orar. Era natural. Quem era visitante é que ficava sentado porque não sabia como funcionava o sistema. E aí ficava sentado esperando a galera levantar. Mas era hábito da igreja. Esses primeiros minutos do culto orar. Círculo de oração que minha mãe me levava naquele tempo, se fosse de manhã, que era na Assembleia de Deus, era pela manhã. Primeiro que minha mãe ia em jejum. A maioria das irmãs iam em jejum. E eu já vi o Espírito Santo repreendendo lá no círculo de oração, porque algumas irmãs tinham tomado café e Deus revelou lá
que ele queria que as irmãs fossem em jejum. Viu uma cortina manchada de café, e as irmãs tinham que ir em jejum. E quando elas entravam na igreja, o ciclo de oração começava às 7 da manhã e era de 7 a 8 da manhã em oração. Era uma hora inteira de oração. Não era meia hora, não era 20, era uma hora inteira de oração de joelhos. Depois se levantavam, cantavam 3 louvores congregacionais. Talvez se alguma irmã tivesse um testemunho, que Jesus fez uma cura, que Jesus salvou alguém da família, que deu um livramento, ela pedia a oportunidade de ir lá e contava o que Deus fez. Pediu na semana passada, essa semana já estava o testemunho para contar, o filho que está desempregado, Deus abriu a porta e tal. Contava um testemunhozinho ali, mas daqui a pouco, quando estavam de 7 a 8 orava, de 8 e meia, juntava, fazia literalmente um círculo, e aí era oração, de novo, em pé agora. Um orava pelo Brasil, outro orava pela Bahia, outro orava por Eunápolis, outro orava pelos pastores, outro orava pela igreja, outro orava pelo a irmã que está com a perna quebrada, a irmã que está com o braço deslocado, o fulano que está no hospital, e oração, 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 oração. Pronto, dava 9 horas, agradecia a Deus e ia todo mundo para casa. Literalmente ciclo de oração. Literalmente. Hoje não temos mais esse hábito, nenhum de nós. Nenhum de nós. Acredito que se tiver uma igreja entre 1000 no Brasil que faça isso, acho muito raro, talvez nem haja. Não temos esse hábito. Mas é preciso nos lembrarmos de que isso já foi um hábito até mesmo no Brasil. Não dissociar, não separar período de oração de período de jejum. Período de jejum de período de oração. Por isso, quando Jesus diz, esse tipo de demônio não sai senão por meio de oração, então o judeu já entendia que eram orações consecutivas, eram orações precisas, específicas, e então elas eram seguidas de jejum. Um exemplo, Daniel. Ele diz o quê? Quando eu vi pela Bíblia, pela profecia do profeta Jeremias, que já era o tempo de Israel sair do cativeiro, eu me dediquei a orar. E Daniel não se dedicou apenas a orar, mas ele orou e jejuou esses 21 dias. Ele fazia orações e jejuns. E jogava cinza sobre a cabeça. Isso era muito corriqueiro no meio dos judeus. Um jejum até 3 da tarde, mais ou menos. O horário da oração do judeu era 3 da tarde. A gente vai ver isso no Novo Testamento, com Cornélio, esse homem do nome estranho, do centurião Cornélio, que ele vai entregar o jejum dele a Deus 3 horas da tarde, porque ele era um iniciado no judaísmo. Jesus é judeu, está falando com o judeu, então venho citar Cornélio, que ele era iniciado no judaísmo, e ele estava entregando o jejum dele 3 horas da tarde, porque ele mesmo vai dizer para Pedro, eu sempre faço meus jejuns e minhas orações, no momento das minhas orações a Deus, eu estava ali entregando meu jejum, e o anjo me apareceu e me mandou buscar você, Pedro, lá em Jope, na casa do Simão Curtidor. Então, era um hábito do judeu fazer orações junto com o jejum, acompanhado de jejum. Então, quando dizia, nós vamos nos dedicar à oração, nunca era separado de jejum. Por isso, a gente vai a 1 Coríntios 7, quando Paulo está instruindo aos casais. Quando Paulo está instruindo aos casais, Paulo vai dizer o quê? Não vos negais um ao outro. O homem não se nega à mulher, a mulher não se nega ao homem. Vocês devem manter relações sexuais. A não ser, vocês devem se apartar um pouco para se dedicarem à oração. É isso que Paulo vai dizer. Por um pouco tempo, para se dedicar à oração, vocês podem se apartar, não ter relação sexual. Mano, ninguém vai ajoelhado fazer sexo. É óbvio que ninguém vai conseguir orar fazendo o que Paulo está dizendo, para se dedicar à oração. Ele está dizendo exatamente esse período de jejum, que é um período de consagração a Deus, que é jejum e oração. Por mais que você não esteja
24 horas orando, mas se você está se dedicando, vamos dizer, um jejum de 24 horas, o dia inteiro, você conversa com o cônjuge e os dois se abstenham, porque vai se dedicar um dia ao jejum, à consagração. Você vai jejuar até meio-dia, então se dedique à oração. Converse com o seu cônjuge, esse período é para o jejum, para a oração. Você vai começar na madrugada, se dedique a esse período, porque é o período para falar a palavra oração. Mas é óbvio que é jejum e oração, é a famosa consagração que nós conhecemos. Em Atos dos Apóstolos, em vários momentos a igreja vai estar, inclusive no momento que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a igreja estava dentro da igreja, a igreja estava reunida em jejuns e oração. Era um dia de consagração quando eles foram separados. E a Bíblia vai dizer que isso era hábito da igreja. Isso era hábito dos irmãos se reunirem e não separar uma coisa da outra. Jejuns e orações sempre foram juntos. Por isso, quando Jesus diz aqui oração, a palavra jejum foi agregada, foi incluída, foi colocada por algum copista, talvez justamente para reforçar essa ideia, para que não se perdesse essa ideia, que na mente de Jesus, que nesse momento estava falando com o judeu, estava falando de períodos, sim, de oração e jejum, literalmente, né? Períodos específicos, né? O que quer dizer isso? Que os discípulos e aquele pai, há problemas, como a gente citou aqui, nós encerramos campanha por esse ano. Foi teu, Aliel, Mônica, nós encerramos campanha por esse ano aqui na igreja, porque as pessoas às vezes elas têm problemas familiares. E aqui era um problema familiar. A situação desse filho trazia problema para os pais, trazia problema para ele mesmo. Então é um tipo de demônio que ofende a família, é um tipo de demônio que ofende a dignidade humana, é um tipo de demônio que quer destruir a pessoa, autodestruição, é um tipo de demônio que escraviza pessoas em autodestruição, em atividades autodestrutivas. Então é esse tipo de demônio, ele não tem como sair senão por meio de jejum e oração. Por meio dessa fé manifestada em Deus, Pai, o Criador, que regenera coração, que regenera mente. Só Deus pode trazer de volta a si a criatura que está perdida, que está escravizada por Satanás. Não era um tipo de demônio qualquer, talvez, que só estivesse passando por ali, igual foi o caso de Pedro. Pedro não era possesso de demônio. No momento em Mateus 16, quando o inimigo usa ali, assopra aquela fala, e Jesus diz: retira-te diante de mim, Satanás. Não é que Pedro era possuído por demônio, que Pedro era um escravo. Não. Pedro era escravo de Jesus, um servo de Jesus. Apenas foi influenciado por um demônio naquele momento e falou aquilo. E Jesus repreende. Não era esse tipo de demônio, não. Então, talvez o discípulo só havia lidado com o demônio desse jeito. Um dia Jesus estava na sinagoga e um demônio passa por um daqueles que estavam na sinagoga, que também era um servo de Deus, estava ali todo sábado ouvindo a palavra de Deus, era dedicado a um judeu. Ele diz: oh, Jesus de Nazaré, tu vieste nos atormentar antes de tempo? O homem se levanta e fala isso no meio da multidão do povo crente. Ele era crente também na sinagoga. Então ele não era um possuído por demônio. O demônio passou por ali e possuiu ele para tentar combater a palavra. Jesus repreende. Mas Jesus vai dizer que esse tipo de demônio é um demônio que está ali, alojado, que vem trazendo sofrimento para aquela família, vem trazendo sofrimento para aquela pessoa. Esse demônio não sai senão por meio de jejum e oração. O que é isso? Uma vida de contrição a Deus. Só Deus, o Pai, só Jesus Cristo pode transformar a situação de uma pessoa. Só Jesus Cristo pode transformar a situação de uma família. Isso não acontece instantaneamente. Não tem como acontecer igual se faz miojo, igual se faz fast food, porque o demônio já se alojou, já tem as fraquezas, os pontos fracos dessa pessoa. Os
ser maligno já se apossou do corpo dessa pessoa de tal maneira que os pensamentos, o coração, os sentimentos dessa pessoa estão completamente entranhados, não só pelo seu pecado natural, mas também pela influência, pela manipulação completa do maligno. Esse tipo de demônio, ele opera literalmente sobre a vida daquela pessoa. A pessoa não mais responde por si mesma, ela responde ao que o inimigo induz, ordena, manda que ela faça. E Jesus vai dizer que somente sujeitando-se, é o mesmo que Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Esse tipo de demônio só sai por meio de jejum e oração, só sai por meio de uma vida dedicada à oração. Uma vida dedicada a buscar esse Deus poderoso. Como Tiago disse, quem está aflito, e justamente às vezes essa aflição é por causa desse sofrimento. Se esse pai tivesse dedicado a Deus em cada momento daquele, que a aflição que desde a infância vinha acontecendo ao filho dele, literalmente com fé, com a mesma fé daquela mulher que correu até Jesus, que nós vimos, a Sirofenícia. E Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Ao contrário do que alegou para esse pai, que ele era incrédulo. Jesus disse para a Sirofenícia: mulher, grande é a tua fé. Porque ela viu o demônio se apossar da filha dela, ela correu para Jesus. Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. Tá bom, Senhor, mas o cachorrinho come a migalha da mesa do seu Senhor. Ela se submeteu a Jesus, ela se humilhou a Jesus, ela se sujeitou a Jesus e recebeu a bênção. Então, uma vida de humilhação a Cristo. É assim que famílias são transformadas. É assim que corações são transformados. É assim que vidas são mudadas. Quantos testemunhos as irmãs têm, minha mãe tem, e as irmãs, irmã José, que namora ali, o cabelinho alvinho. Quantos testemunhos essas irmãs têm de vitória, de bênçãos alcançadas, coisas que era impossível ao homem e foi resolvida. Que eu diga a elas, que em muitas, os maridos nunca se converteram, infelizmente. Alguns morreram, outras elas partiram para Cristo e eles até hoje não se converteram, mas elas continuaram, perseveraram em Cristo. Tem filhos em Cristo, tem netos em Cristo hoje. Todo fruto de uma vida em oração, dedicada a Deus. Então é isso que Jesus nos diz. Esse tipo de demônio que ofende famílias, principalmente. Esse tipo de demônio que ofende pessoas e leva pessoas à autodestruição. Não sai do dia para a noite. Não sai numa campanha de 3 dias. Não sai numa campanha de 7 dias. Não sai de uma hora para outra. Porque ele é corriqueiro. Porque ele é recorrente. Porque ele sempre volta. E para isso a pessoa precisa estar em oração. E para isso a pessoa precisa estar dedicada a Deus em jejum e oração. Essa casca de demônio só sai desse jeito. Quando ele voltar, você está buscando o Espírito Santo de Deus em jejum e oração. Ele vem e não pode mais entrar, ele bate em retirada. Quando ele pensa, vou voltar de novo, ele voltar, não acha mais, ele volta para trás. Até que a graça de Deus esteja sobre você e esse demônio é vencido completamente. Quantas famílias, pessoas já entenderam isso que Jesus fala, ouviram esse conceito do Espírito Santo, e hoje a situação é outra. E a história hoje é outra. Né? Recentemente, foi o pastor Márcio, não foi o Márcio Ramos, e o pastor Adroaldo, que contaram o testemunho aqui, sobre a mãe deles, aquela senhorinha lá, que eu não sei o nome dela, mas ela que estava no joelho, enquanto ele estava ainda no mundo, os dois estavam no mundo. E muitos diziam, vai morrer, vai descer a sepultura. E ela estava de joelho orando para Jesus salvar. Jesus salvou os dois hoje é pastor, para a glória de Deus, a família. Jesus mudou a situação, porque ela entendeu isso aqui. Orar, jejuar. Jesus transformou aquela família. E Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Jesus muda
a situação quando há joelhos no chão orando, vidas dedicadas em consagração, em jejum, em busca. Porque é pela graça. É assim que a fé se manifesta. Amém? Fica de pé nesse momento. Possamos entender isso, que demônios que tentam oprimir, afligir, destruir famílias, eles só podem ser expostos. Esse tipo de demônio só sai por meio de jejum e oração. E continuemos orando uns pelos outros. Oremos pelos nossos familiares. Oremos pelos nossos filhos. Todo dia, e todo dia. Jejuemos pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos parentes. Oremos e jejuemos, porque esse tipo de demônio que tenta destruir famílias, que tenta desequilibrar famílias, que tenta desestabilizar as famílias, esse tipo de demônio só sai por meio do jejum e da oração. E não é 3 dias, 4 dias, 7 dias, é uma vida de jejum e oração. É assim que se vence. Amém? Porque nós somos fracos e através da oração manifestamos a nossa fé no Deus que é forte. A nossa oração é fraca, mas fazemos ao Deus que é forte. A nossa carne é fraca, o nosso jejum é pouco, é pequeno. Jesus, sendo Deus, como eu disse, jejuou 40 dias e 40 noites. A gente só consegue às vezes jejuar até meio-dia. Um dia só até meio-dia. Mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, é a Ele que nós jejuamos. E é isso que Jesus nos chama. Traga a sua pouca força. Faça igual o Pai. Ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Quando Ele assim suplicou com lágrimas, Jesus fez o milagre naquele momento na vida do filho dele. Amém? Ó Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo, Teu Filho. Bondoso Deus, te agradecemos porque em nome de Jesus podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Ó Deus, e o Senhor nos ouve. Te agradecemos porque quando entramos em nossos quartos, fechamos as nossas portas e oramos. Ó Pai, nós temos a Tua atenção, a Tua audição real, Senhor. Ó bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque sim, orando a Ti, o Senhor é tão bom, que mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos livra, ó Pai, desse tipo de demônio que quer destruir nossas vidas, que quer destruir nossas famílias, Senhor, que quer destruir nossos filhos, ó Pai. É o Senhor, Deus amado, que nos livra, meu Pai. É o Senhor que livra, Senhor, nossos filhos. É o Senhor, meu Deus, que livra, meu Pai, as nossas famílias por Tua bondade e por Tua graça, pelo Teu poder, Senhor amado. Conforme a palavra de Jesus Cristo, esse demônio sai quando estamos, meu Deus, nos dedicando em jejum e oração a Ti, Senhor amado, quando estamos nos consagrando a Ti, Senhor, buscando a Tua santa presença. Confirma, Senhor, a bênção nas nossas vidas e nos livra, meu Deus, desse tipo de demônio que destrói, Senhor, pessoas. Ó Pai, nos livra, Senhor amado. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, pessoas que sofrem, assim como esse jovem lunático, Senhor, escravizados por Satanás, oprimidos por demônios. Entregamos essas vidas em Tuas mãos, Jesus amado, e rogamos a operação, ó Jesus do Senhor, assim como o Senhor entrou ali, Jesus libertou, Senhor, aquele jovem. Eu peço, liberta, Jesus, essa ovelha do Senhor, que está escravizada por Satanás. Eu peço, liberta, Jesus, este filho, esta filha, meu Senhor, arranca das mãos do inimigo, meu Pai amado. Ó Jesus, liberta, transforma, Senhor. Ó bondoso Deus amado, confirma, Senhor, a bênção, o milagre neste eleito, nesta eleita, por Tua bondade e graça. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco,
seja com todo o corpo de Jesus Cristo espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo.